O Vasco enfrenta hoje o Bahia às 8 horas da noite em São Januário, jogo válido aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai voltar a atuar no Caldeirão, né? Primeiro jogo do Vasco aí em São Januário. Vai ter aí pela frente o Bahia. Esse jogo terá transmissão aí do Sport TV e do Premier Clubes. Torcedor vascaíno espera uma boa vitória do Vasco, que o Vasco consiga jogar da maneira que vem jogando aí no Brasileirão, né? Como conseguiu vencer o Atlético Mineiro e quase conseguiu vencer o Palmeiras, né? Abriu 2-0, tava jogando um belíssimo futebol. Porém, as limitações do Vasco ainda falou um pouco mais alto e o Vasco não conseguiu sustentar a vitória. Mas jogou bem, não perdeu nenhuma partida até agora e agora vai enfrentar o Bahia em São Januário. O torcedor quer muito essa vitória, quer muitos 3 pontos pro Vasco chegar ao G4 novamente. Com certeza se manter ali no pelotão da frente, ali no Campeonato Brasileiro, né? Pro Vasco lutar por coisa grande dentro da competição. O técnico Maurício Barbieri ainda tem algumas dúvidas para o time titular de hoje, somente minutos antes da partida que a gente vai ter a noção ideal de qual será o time do Vasco, né? Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues na lateral direita. A zaga tem a dúvida para quem será o zagueiro pelo lado direito, Robson Bambu ou Manuel Capasso. Quem vai jogar ao lado do Léo Pelé, que é o zagueiro capitão do Vasco, completando o sistema defensivo, Lucas Piton, meio campo. Uma alteração, o Maurício Barbieri vai sacar do time o Rodrigo e vai colocar o Marlon Gomes e recuar o Andrei Santos para primeiro volante. O Andrei vai jogar ao lado do Jair e o Marlon Gomes um pouco mais avançado, tentando chegar mais ao ataque, né? O ataque do Vasco será composto aí pelo Alex Teixeira, o Gabriel Peck e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar o Bahia hoje às 8 horas da noite em São Januário. Só a vitória interessa para o Vascão. A gente espera que o Vasco conquiste aí esses 3 pontos, porque precisa, meu amigo, precisa vencer sim. Campeonato Brasileiro, todo jogo é uma final e o Vasco sabe muito bem que não pode vacilar quando joga em casa, né? O Vasco não vem tendo um retrospecto tão bom assim em São Januário. Os piores jogos que o Vasco fez na temporada, ele jogou em São Januário, né? Foi aquela derrota para o ABC. Também jogou muito mal contra o Bangu no Campeonato Carioca, jogando também em São Januário. Vamos ver como que vai se sair hoje contra o Bahia, né? A gente espera que o Vasco consiga vencer e que o Caldeirão pulse hoje. Os ingressos totalmente esgotados já há vários dias e o torcedor vascaíno vai empurrar o Vascão rumo a esses 3 pontos. Nesse final de semana tivemos alguns jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro e confirem na tela como que ficou a classificação do Brasileirão e qual a posição atual do Vasco. Pois é, cara, o Vasco tá aí na 9ª colocação, foi ultrapassado por alguns clubes, né? E com certeza, se vencer hoje, o Vasco encostará no G4 ou entrará no G4, dependendo aí do saldo de gols que o Vasco fizer contra o Bahia. Vale ressaltar que o Palmeiras, Internacional, Fortaleza, todos têm 7 pontos e o que vai diferenciar aí o Vasco desses demais é se o Vasco conseguir uma ampla vantagem no jogo de hoje, né? Conseguir golear o Bahia, por exemplo. Aí sim o Vasco entrará no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Para você aí, torcedor, qual o seu palpite? O que você espera dessa partida de hoje? Na minha opinião, vai ser 2-0 Vasco hoje, com 2 gols do Pedro Raul. Vai desencantar hoje em São Januário também. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo aí no nosso canal assim que acabar Vasco e Bahia. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho das notificações e deixar aquele likezão aí também. Bom, pessoal, alvo do Vasco aí na última janela de transferências. O zagueiro do clube inglês, Southampton, Lianco, curtiu aí uma publicação do Vasco essa semana e a torcida do Vasco se animou bastante que o Vasco poderia tentar aí novamente a contratação do jogador. Inclusive, o empresário do atleta falou a respeito do interesse do Vasco. O Vasco não esconde que demonstrou interesse sim no jogador. Muito possivelmente ainda deve ter algum interesse na contratação do zagueiro que está atualmente lá no futebol inglês, né? Já teve passagens aí pelas seleções de base do Brasil, foi revelado pelo São Paulo, jogou também no futebol italiano. Esse jogador é um desejo antigo do Paulo Brax, né? E o empresário do atleta falou que conversou com alguns clubes, entre eles o Vasco, e disse que parece ter um bom projeto para o próximo ano, ou seja, em 2024. E esse projeto é para olhar com muito bons olhos. O empresário completou que, claro, sem descartar outros clubes que também têm interesse no jogador aí, zagueiro do Southampton, né? O Lianco com certeza chegaria para ser titular absoluto ali na zaga do Vasco. Já que o Maurício Barbieri vem tendo aí alguma dúvida quem será o zagueiro titular entre o Robson Bambu e também o Manuel Capasso, com a chegada, por exemplo, do Lianco, se caso aconteça agora em julho, ele já chegará para ser titular absoluto ali da zaga do Vasco, sem ter nenhuma disputa, né? Porque é um zagueiro que está jogando na Premier League, independentemente se o time dele está
em último, ou se está brigando para não cair para a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, é um time da Premier League, que eu tenho certeza que se estivesse jogando no Campeonato Brasileiro, o Southampton lutaria pelo título, ou se já não estivesse disparado na liderança, né? Porque com certeza é um futebol de outro nível, não tem a mínima comparação. Você vê o Gustavo Scarpa, que fez o que fez aqui no Brasil, jogando com a camisa do Palmeiras, ele sequer é relacionado para os jogos do Nottingham Forest. Olha só, para você ter uma ideia, né, do nível que é a Premier League, um jogador que deita aqui no futebol brasileiro, vai jogar no campeonato inglês, não tem vida fácil, sequer fica no banco de reservas. Mas o Lyanco, ele é titular do Southampton e com certeza chegaria para ser titular absoluto do Vasco. Vamos torcer para quem sabe dê tudo certo, né? Muitos torcedores querem outras posições, que o Vasco reforce outras posições, e a gente espera, quem sabe, aí o Vasco, enfim, contrate esse camisa 10, que muito possivelmente pode ser o Matias Rojas, jogador paraguaio, que está de saída do Racing, e também a contratação aí do queridinho do torcedor vascaíno, Cuejá, que o torcedor espera muito essas duas contratações, né? Claro, o torcedor quer ver mais coisa. Precisa ainda de mais atacantes, na minha opinião. Precisa de um atacante que joga pela ponta esquerda. Porém, o Vasco não deverá fazer movimentos bruscos nessa janela de transferências de julho. Porque pelo que o Paulo Brax disse naquela entrevista lá ao canal Atenção Vascaínos, o Vasco não irá fazer tantas contratações assim como fez lá no início da janela de transferências, né? Que contratou, se eu não me engano, 16 jogadores até o mês de abril. Isso, obviamente, não irá acontecer. O Vasco deverá contratar no máximo 5 reforços. E olhe lá, hein? Na minha opinião, acho que serão 3 reforços que o Vasco vai contratar aí nesse mês de julho. Sem falar também no interesse que o Vasco demonstrou aí no atacante Bruno Rodrigues, né, jogador do Cruzeiro, destaque do Cruzeiro, foi destaque aí na última rodada aí do Campeonato Brasileiro, né, fazendo um golaço aí contra o Red Bull Bragantino, e com certeza seria um bom nome também para compor o elenco do Vasco. Como eu disse aqui nos vídeos anteriores, eu acredito que esse jogador, se for contratado, ele não chegará com status de titular. Apesar de estar atuando hoje no Cruzeiro pela ponta esquerda, eu não vejo ele assim no nível superior ao Alex Teixeira hoje. É um jogador interessante, é um jogador bom, mas para compor o elenco, para ser reserva ali imediato, quando o Alex Teixeira cansar e ele entrar, é show, tá ótimo, poderia vir sim para o Vasco. Além de também não ser um jogador tão caro, né? O Cruzeiro oferece um salário para ele na casa de 100 mil reais, cara, vai ter um aumento lá, mas é um jogador acessível para o investimento do Vasco. Apesar do Cruzeiro ser SAF, o Vasco tem muito mais dinheiro do que a SAF lá do Cruzeiro do Ronaldo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas informações trazidas aí pelo Papo na Colina, do interesse do Vasco no zagueiro Lyanco, né? O empresário do jogador confirmou sim que o Vasco demonstrou interesse no jogador. E vamos ver, quem sabe aí existe uma possibilidade do jogador voltar a negociar com o Vasco agora em julho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando mais uma vez que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Bahia. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho aí. Tamo junto e é nóis.